Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é o SIGA, Guia Acessível da Cidade. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo em formato virtual a Sueli Maciel, que é jornalista, docente da Unesp e coordenadora do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Biblioteca Falada da Unesp aqui de Bauru. Sueli, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Oi, André, eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando dessa conversa com vocês. Bom, Sueli, para quem ainda nunca ouviu falar, o que é o SIGA? O Siga, ele é um aplicativo, que também tem sua versão web, que traz informações da cidade de Bauru, e agora a gente vai ampliar para outras cidades também, que tem como característica fundamental proporcionar acessibilidade às informações, às características arquitetônicas, estilísticas, dimensionais de determinados espaços da cidade. Esses espaços são prédios públicos, prédios privados de uso público, espaços abertos, como praças e parques, vias, né, como avenidas, como viadutos, e por aí vai. E como é que se faz, né, essa acessibilização dessas informações? Por meio da oferta de audiodescrição detalhada, né, uma audiodescrição desses espaços, acompanhada também de informações históricas, curiosidades, criadores, dados gerais sobre cada um dos locais. Então, o Siga, ele está disponível no formato de, como eu disse, de aplicativo, também com sua versão web. Bom, pelo nome do laboratório que você coordena aqui, dá para ter ideia de como surgiu a ideia. Você já trabalhava com a Biblioteca Falada, mas como é que surgiu a ideia de fazer esse aplicativo beneficiando as pessoas que têm deficiência visual? O Biblioteca Falada, ele começou como um projeto de extensão que produz mídia sonora acessível para pessoas com deficiência visual. Então, o laboratório trabalha fundamentalmente com mídia e acessibilidade. E dentre as nossas atividades, nós realizamos as atividades fundamentalmente com o pessoal do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, com o pessoal da APAE. Então, nosso público preferencial é a pessoa com deficiência visual. E uma das nossas atividades foi realizar uma visita guiada às instalações da Rádio Unesp. Então, levamos os alunos do Lar Escola, fizemos a visita à Rádio Unesp com audiodescrição, descrevendo cada uma das salas, os trajetos dentro da rádio, a estrutura da rádio, por dentro e por fora. E quando terminou essa visita, a gente pegando o feedback deles, o que eles tinham achado, e uma das alunas do Lar Escola falou: poxa vida, que legal isso, eu gostaria de saber como é que é a Batista de Carvalho, saber como é que as lojas são, como é que é a Batista, porque eu ando pela Batista e não sei como é que é. Então, a partir dessa demanda dela, né, dessa curiosidade dela, aí eu falei, poxa vida, por que que a gente não faz isso de Bauru? Então, a partir daí eu tive a ideia do desenvolvimento do sistema todo, do SIGA. Então, trazer a audiodescrição dos espaços de Bauru para que as pessoas tenham noção de como esses locais são. Então, como que é o prédio, qual a cor das paredes do prédio, quais os elementos arquitetônicos de destaque do prédio, como que se desloca, né, para chegar até o local, em alguns dos casos. Então, foi a partir daí, foi de uma demanda, sugestão de uma aluna que fez uma atividade com a gente. Sensacional. Agora, Sueli, para quem tem a visão, né, fica até difícil entender, mas eu gostaria de saber se você teve algum feedback da importância, de como as pessoas que tiveram contato com isso sem poder enxergar, deram um retorno para você. Qual foi a sensação? Vou até ampliar aqui, qual a importância desse projeto para quem não consegue enxergar? Olha, o SIGA, ele visa basicamente permitir que a pessoa tenha acesso a informações que estariam só no campo do visível e do tátil. Então, para quem não tem a visão, ou para quem tem baixa visão, como é que tateia um prédio para saber como ele é? Né? Não dá, como é que tateia uma rua? Então, fica tudo, essa informação só é apreendida pelo campo da visão.
como a pessoa não tem a visão, como que ela acessa a informação sobre as características desse, né, desse objeto, desse ponto? Então, o aplicativo, ao trazer a audiodescrição, permite que as pessoas consigam ter uma ideia de como é esse local. Ela consiga perceber as características desse local como uma pessoa que enxerga consegue ter a ideia. Então, o exemplo da Batista de Carvalho. Então, a pessoa andava pela Batista de Carvalho, mas não sabia como ela é. Por meio da audiodescrição da Batista de Carvalho, hoje ela consegue saber que a Batista de Carvalho é um calçadão, que no meio do calçadão há vários canteiros, como que são as luminárias, como que é aquela cobertura metálica que está em algumas partes da rua, né? Então, essa era uma informação que não estava acessível para elas. Então, a criação do SIG, a forma como ele disponibiliza os arquivos, contribui para esse conhecimento das pessoas acerca da sua cidade, acerca dos espaços que fazem parte do cotidiano delas. E, além disso, o SIGA, ele está em sistema de geolocalização. Então, cada um dos pontos da cidade audiodescritos podem ser localizados no mapa. Então, também permite para a pessoa construir um mapa mental da cidade de Bauru e da localização desses espaços. Então, o SIGA contribui para o conhecimento das pessoas acerca da cidade, para a autonomia delas e a independência delas nos seus deslocamentos e na sua apreensão de como é a cidade de Bauru. E na prática, como é que funciona? A pessoa tem um aplicativo que tem os áudios, quem grava esses áudios, quantos locais vocês já conseguiram disponibilizar, isso é flutuante? Explica um pouquinho a prática do aplicativo para a gente. Olha, nada no Biblioteca Falada é feito a partir daquilo que nós, membros do Biblioteca Falada, achamos. Tudo que a gente faz vem de demandas e sugestões do público com o qual a gente trabalha, com aquilo que a gente chama de nossos parceiros. Então, a partir do momento que eu tive a ideia, apresentei a ideia para o Lar Escola, e aí fizemos reuniões. E quem definiu os locais foram os alunos do Lar Escola Santa Luzia. O primeiro caminho foi qual? Os trajetos que normalmente as pessoas faziam, especialmente para ir ao lar escola. Então, quais eram os trajetos? Basicamente, saindo do centro da cidade ou vindo da zona sul da cidade pela Nações Unidas. Então, a Rodrigues Alves e a Nações Unidas foram os principais, foram os dois primeiros eixos principais. Então, a partir desses dois eixos principais, fomos elencando os espaços. Então, a gente fala que numa primeira fase, nós fechamos em cerca de 70 arquivos. 70 arquivos, não, 70 pontos de interesse. Então, no eixo da Rodrigues Alves, tudo aquilo que é ponto de interesse que está na própria avenida, quanto que está nas imediações. Então, começa desde o Horto Florestal até o Lar Escola Santa Luzia, que está lá no final da Castelo Branco. Então, pegando as avenidas, Viaduto Mauá, Praça Itália, Praça Espanha, Estação Ferroviária, Prefeitura, Câmara, Batista de Carvalho, então, todo nesse eixo. E do eixo sul, a Nações Unidas. Então, começa lá no zoológico, Unesp, Sorri, Praça da Paz, e por aí vai. Então, num primeiro momento, foram exatamente 75 pontos, que geraram 150 arquivos de áudio, porque são 75 arquivos com audiodescrição e 75 arquivos com as informações históricas e as curiosidades. E, além disso, 75 fotografias, que tanto no aplicativo quanto na sua face espelhada no site, também tem descritivo de imagem. Aí, agora, nós estamos na segunda fase, pegando outros eixos da cidade. Então, os eixos agora são Brizola, a Otávio Brizola, a Getúlio Vargas e a Duque de Caxias. Tá? Então, a gente imagina que vamos chegar aí até o final, mais ou menos do ano que vem, a 90 pontos de interesse da cidade de Bauru. E esses arquivos incluem rodoviária, incluem supermercados, os supermercados da cidade estão audiodescritos, então, a pessoa frequenta o supermercado e não sabia como ele era, agora ela vai saber como são os supermercados.
E aí, tornando a resposta um pouquinho mais longa, você falou o processo. Como que é esse processo? Então, nós pegamos os pontos de interesse a partir daquilo que o pessoal solicita, fechamos esses eixos, e aí como é o processo? Foi um processo, um método desenvolvido por nós mesmos, na base do acerto e do erro, porque não era a nossa expertise fazer esse tipo de audiodescrição. E nós, o Biblioteca Falada trabalha basicamente com mídia sonora. Então, aos poucos, nós fomos desenvolvendo um modelo, e o processo basicamente consiste em ir aos locais, visitar os locais, tomar notas desses aspectos dos locais, fotografar e filmar os locais. Aí a gente volta para a redação, redige os roteiros de audiodescrição. Esses roteiros são revisados pelos próprios membros produtores e por mim e por revisores voluntários. Depois que a gente chega a uma primeira versão do roteiro, esses roteiros são encaminhados para audioconsultores descritores cegos, voluntários também, a gente tem uma equipe de voluntários audiodescritores. Eles fazem essa revisão, trabalham com os audiodescritores roteiristas, fazem os ajustes, feitos os ajustes, fechando o roteiro final, todos os roteiros são locutados pelos membros do Biblioteca Falada e editados pelos membros do Biblioteca Falada. Estando prontos, a gente sobe para o site e sobe para o aplicativo. Então, é um processo longo, mas nós conseguimos desenvolver um modelo para a audiodescrição. Então, os áudios, eles têm basicamente a mesma estrutura, desde uma informação que começa geral até o detalhamento de cada aspecto considerado relevante do local. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar é que esse modelo não foi também fechado por nós. Ele teve a participação fundamental dos audiodescritores, né, consultores cegos. Além disso, quando a gente fez os primeiros áudios, uma primeira leva que teve 13 áudios, nós encaminhamos para o pessoal do Lar Escola Santa Luzia. Então, os alunos também ouviram, fizeram observações e sugestões sobre como deveria ser a locução, a possibilidade de acelerar ou de diminuir a velocidade do áudio, a possibilidade de baixar o áudio. Então, é sempre um trabalho em que a gente faz, manda para o público, e o público dá o feedback e a gente tenta atender. E o site é acessível para pessoas com deficiência visual, para fazer navegação com leitor de tela, ou pessoas com baixa visão, e o aplicativo também. Fantástico, Sueli. Olha, parabéns pelo projeto. Enquanto você estava falando aqui, eu estava olhando aqui na versão web, não conseguia atualizar o aplicativo, mas é muito acessível, bem simples. Tem que ser simples, né? Não precisa ser algo rebuscado, uma coisa muito... Tem que ser usual. E, por exemplo, eu entrei aqui no Bosque da Comunidade. Aí tem um pequeno descritivo escrito, né? E 2 áudios, informações gerais. Eu ia te perguntar quanto dura um áudio, a resposta já está aqui, ó, 2h46 de informação geral e 10 minutos de audiodescrição. Ou seja, para quem trabalha com comunicação sabe que não é fácil você gravar 90 áudios de 10 minutos, é um trabalho pesado, né? Agora, daqui para frente, pode ser que fique um pouco mais tranquilo, que você vai fazendo menos, mas fazer tudo de uma vez só não é fácil, né, Sueli? E você disse, inclusive, logo no começo da entrevista, que há a intenção de aumentar para outras cidades. Isso realmente foi pensado? Tem esse projeto? Quais cidades? Então, o que acontece? Esse processo, como você falou, é difícil, e como nós somos um laboratório dentro da universidade, nós trabalhamos basicamente com alunos e com trabalho voluntário. Então, quando um aluno, como se diz, pega o pique da coisa, aí ele já se formou, ele vai para o estágio, aí vem outra leva, a gente começa tudo de novo. Então, é um trabalho contínuo de aprendizagem, né, mas de domínio de uma forma de produção. E aí, o que a gente pretende agora, como eu disse, é tudo a partir daquilo que as pessoas pedem. Então, de certa maneira, nós já mapeamos boa parte de Bauru. Agora a gente vai fazer farmácias, que o pessoal pediu farmácias, e os eixos, né? Terminar o eixo da Getúlio Vargas, ali a José da Silva Marta, mas falta muito pouca coisa. E a solicitação. Tem gente do Lar Escola que tem familiares em Botucatu, então sempre vai para Botucatu.
Então, vamos fazer de Botucatu. Tem pessoas que gostariam de saber de alguns aspectos de Agudos. Vamos fazer de Agudos. Pederneiras também. Então, num primeiro momento, é atender a essas necessidades das pessoas do lar escola e da curiosidade delas. Mas, de verdade, o que eu gostaria de deixar como legado, já que nós desenvolvemos uma metodologia, né, temos uma metodologia tanto de produção quanto de roteiro, que a gente pudesse levar isso para mais espaços, né, no estado de São Paulo, no Brasil, porque uma tecnologia, né, um produto que torna muito acessível o conhecimento da cidade. Então, ele deveria se espraiar para o máximo de pessoas possível. Mas, por enquanto, então, é nesses locais que nós vamos ficar, mas torcendo, né, para as pessoas se interessarem pelo projeto, para que as prefeituras se interessem, para que a própria universidade se interesse, para a gente ampliar isso, porque eu digo que ele é inovador, ele é inédito, tá? Há iniciativas que tangenciam ele, feitas em outras cidades, mas basicamente áudio, conheço um que é no Rio de Janeiro, áudio histórico, tá? Mas com audiodescrição, não tem. Então, além da ampliação dos locais, outra coisa que nós vamos fazer agora é disponibilizar a transcrição de todos os áudios para as pessoas com deficiência auditiva, para que elas também possam acessar as informações. E uma coisa que você tinha perguntado, e eu já vou aproveitar para responder aqui junto, quer dizer, o SIG, ele não serve somente para pessoa com deficiência visual. Para qualquer pessoa, ela vai ter detalhes, né, até de aspectos arquitetônicos, tomar conhecimento do que são as estruturas, né, tomar conhecimento da história daqueles locais, quem que criou aquele prédio, quem que criou uma praça, desde quando existe aquela praça, e informações do tipo. E também para quem não é de Bauru, certo? Eu mesma, que não conhecia alguns dos locais, esses dias mesmo eu estava andando por um local que eu falei, olha, eu não conhecia, mas eu conhecia de memória por ouvir a audiodescrição do local, Que certo? Então, fantástico. aí também para quem mora em outras cidades, dá para conhecer Bauru. Tem a fotografia, tem a audiodescrição. Então, ele é acessível para todos, para crianças, sabe, para pessoa com deficiência intelectual. Olha, realmente é fantástico, viu, Sueli? Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, nunca fiz isso aqui no espaço aberto, mas eu estou com o áudio aberto aqui, só para a gente ter um gostinho do que é, depois a gente vai passar aqui o endereço para quem quiser acessar, mas vamos tentar ouvir aqui um pedacinho, ó. Não sei se vai sair no microfone. Tem até musiquinha, chique o negócio. Bosque José Guedes de Azevedo, mais conhecido por Bosque da Comunidade, está situado na rua Araújo Leite. E aí vai, são 10 minutos de descrição. Eu já fiquei curioso para ver todos aqui, viu, Sueli? O Bosque da Comunidade foi dos primeiros que a gente fez, né? E o Bosque da Comunidade é um monte de coisa para descrever. Então a gente pensa, bom, vamos pensar como trajeto, vamos fazer em escala. Então pega um ponto de partida, né? Um portão específico, descreve o portão. A partir dali entra, conta uma geral de como está o espaço. Então, o Bosque da Comunidade, ele tem bebedouros, ele tem parquinho, ele tem área de atividades físicas, ele tem vários trajetos dentro, ele é cheio de árvores, dá essa narrativa, e aí vai fazendo espaço por espaço, começando pela entrada, depois chega no parquinho, aí descreve o parquinho, como são os brinquedos no parquinho, a cor, de que material são feitos, como é que é o chão. Aí passa para dentro, chega aquela praça de atividades, como está disponível, né, dispostos os elementos na praça, e assim vai. Então, da rodoviária também. Rodoviária a gente também fez do mesmo jeito, tá? Muito bom, Sueli. Quem quiser ter acesso, como é que faz? É gratuito, né? O acesso é gratuito. Eu gostaria que você desse os caminhos para quem quiser conhecer um pouquinho do projeto. Olha, o aplicativo ele está disponível para iOS e para Android, tá? Então, tanto com o iPhone quanto os outros telefones, os outros smartphones podem baixar. Num primeiro momento, tem que digitar siga guia acessível da cidade, porque como ele é um aplicativo novo,
ainda outros SIGAs aparecem, há outros aplicativos aí nas duas plataformas que também tem o nome SIGA. Então, para chegar no SIGA, é SIGA, Guia Acessível da Cidade, aí chega. E o símbolo, lembrando, é uma gota invertida com a cor, como um pin, né? Esses pins que a gente vê em mapa, mas similar a uma gota invertida na cor amarelinha, tá? Esse é o ícone do SIGA. E também pode acessá-lo, ele pode ser acessado na internet, no nosso site. O site do Biblioteca Falada é bibliotecafalada.unesp.br, tá? E tem a aba, eu vou pegar até aqui direitinho o endereço. Eu te ajudo aqui, é siga-web.unesp.br/sustenido/de novo. Aí você vai entrar na versão web, foi a que eu fiz aqui no celular, entra rapidinho, bem leve, carrega tudo muito rápido. Sueli, parabéns pelo projeto, que isso se expanda para outros municípios e que ajude muita gente, não só a pessoa com deficiência visual, como você falou. Qualquer pessoa que queira ter acesso à informação, quanto mais informação a gente tiver, melhor é para a população. Parabéns, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente e sucesso aí no projeto, tá? Eu que agradeço e falo para todos, né, acessarem o SIGA, baixarem o SIGA, xeretarem o SIGA, verem o trabalho dos alunos e dos nossos consultores, que é um trabalho feito com muito empenho, muito carinho, é trabalho amador, né, ninguém é profissional, mas é feito com muito profissionalismo, entre aspas, e muito carinho, muito respeito. E aproveitem, desfrutem do SIGA. Tá certo. Obrigado, Sueli, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.